E aí galera, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Ítalo Souza e esta é mais uma aula do curso de Python, aula 8, estrutura de repetição, dando continuidade ao assunto. Nesta aula a gente vai ver mais dois exemplos, tanto utilizando a estrutura for quanto o while e reutilizando exemplos anteriores, vistos em assuntos como estrutura condicional. E a gente vai começar a implementar esses exemplos. Ahn, Quero também informar que toda segunda e quinta-feira, 2h30 da tarde, tem vídeo novo, tem aula nova disponível no canal. Então, semana passada, segunda e quinta, essa semana, segunda e quinta, e na próxima, segunda e quinta, e assim vai. Então, a gente está estabelecendo esses horários. Então, esse exemplo a gente já viu em aulas anteriores e a gente vai agora estar dando uma implementada nele. Então, vamos começar aqui, de fato, a nossa aula, né? Então, para darmos início aqui, a gente vai começar, né, fazendo aquilo que a gente sempre faz, que é importando o sistema operacional. Então, from os import system has sys, atribuindo a ela um apelido, limpando a tela desta forma aqui, beleza? E aí, aqui, como a gente já sabe, né, lendo aqui o enunciado, vou ler o enunciado aqui para vocês, faça um programa que receba as duas notas e o nome de 4 alunos, calcule e mostre a média aritmética de cada aluno e a mensagem que está abaixo. Então, a gente vai pegar notas e nomes de 4 alunos, então a gente já sabe qual será o ponto final. Então a gente já sabe quantas vezes irá se repetir o algoritmo. Então a gente vai utilizar o for, né? For e range deste jeito aqui, iniciando em 0, indo até 4. E aqui a gente vai inicializar que a média vai ser 0. A média inicia em 0. Então a gente pega aqui, primeiramente, cria uma variável chamada nome aluno, que recebe um input, informe o nome do aluno, deste jeito aqui. Agora a gente pega a nota do aluno, nota 1, que recebe um float, um input, informe a primeira nota. Usando a tecla de atalho, a gente copia para a linha de baixo, modifica algumas coisas e colocar aqui 2 pontos, beleza. E aí, gente, a gente pode estar utilizando aqui a mesma estrutura do exemplo que a gente utilizou na aula 5, aula 4, eu não me recordo, mas que é média recebe nota 1 mais nota 2 dividido por 2. Então aqui a gente coloca o nota 1 e nota 2 entre parênteses, porque a gente quer que ele seja executado primeiro do que a divisão, né? E aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai entrar na estrutura condicional. Para adiantar, eu vou só pegar, copiar e colar o que a gente já tinha feito no exemplo que a gente utilizou na aula que a gente viu esse exercício, né? Então, vou só copiar e colar, modificar aqui, indentar direitinho, porque isso acelera o processo. E aí, é o seguinte, veja que ficou um pouco diferente do que a gente já tinha visto na aula anterior, porque eu atribuí aqui nos blocos apenas uma variável chamada situação, que vai receber ou reprovado, ou exame final, ou aprovado. Então, aqui fora do bloco, eu coloco o print, um print formatado, então fstring, que eu coloco o nome do aluno, 2 pontos, chaves, nome
aluno, aqui eu coloco um /n média, então aqui ele vai mostrar a média do aluno, que vai pegar da variável média, dou um novo /n e coloco a situação, dois pontos chaves, situação, ele vai pegar o que está dentro da variável situação e pronto. Executando o programa agora, perceba que ele vai pedir o nome do aluno, então eu coloco Ítalo 10, 4, e ele me diz que o nome do aluno é Ítalo, a média é 7, a situação é aprovado. Se eu coloco agora mais um exemplo aqui de nome, coloco 10, ele diz que a média é 10, a situação é aprovado. E agora mais um exemplo de 10, 1, ele diz que está de exame final. Um teste aqui, 4 e 6, ele vai dizer que está exame final e finaliza o programa. Beleza? Então você pode também estar colocando aqui /n para ele executar, dando uma quebra de linha para não ficar colado, né? Então dessa forma fica até melhor. Aqui também no print você também pode estar colocando /n aqui nesse primeiro, no nome, né? Para já dar uma quebra de linha, não ficar colado. E esta é a estrutura do nosso programinha, né? Utilizando for. Claro que daria para utilizar o while também. Se a gente quisesse que o usuário tivesse mais controle do programa, né? Então a gente poderia estar utilizando o while, mas a gente utilizou o for. Em uma outra aula eu trago esse mesmo exemplo utilizando o while também. Mas vocês podem tentar aí e qualquer coisa mandar nos comentários ou dizer se conseguiu ou não, tá? Então a gente pode passar para o segundo exemplo, o exemplo 2 desta aula 8 de estrutura de repetição. Já aqui no nosso segundo arquivo, no arquivo de exemplo 2 desta aula 8, a gente vê que no enunciado diz que faça um programa que receba dois números e execute uma das operações listadas a seguir de acordo com a escolha do usuário. Se for digitada uma opção inválida, mostrar a mensagem de erro e terminar a execução do programa. As opções são média entre os dois números, diferença do maior pelo menor, produto entre os dois números e a opção 4, sair. Este exemplo a gente já tinha utilizado, a gente tinha feito ele na aula 5, porém era o exemplo dele aqui. Ele era este exemplo aqui. E não tinha a opção 4 de sair. Então essa opção 4 de sair a gente vai adicionar também ao nosso programinha. A gente vai já pegar aqui a importação do sistema operacional para adiantar. Beleza? E agora a gente vai iniciar o nosso bloco while true. Então a gente inicia o nosso while true desta forma. Coloca um print aqui vazio para ele dar uma quebradinha. A gente podia estar utilizando também o /n, mas você pode estar utilizando um print vazio. Aqui a gente vai pegar nossas duas variáveis chamadas número 1 e número 2, copiar para cá e dentro, colocando dentro do bloco. Vamos pegar também o nosso menu. Então a gente está reaproveitando o nosso código até agora. Reaproveitando nosso código até agora com as nossas opções aqui. Só modificar aqui. Pronto. Modificando, agora já deixa de acordo com o que está no enunciado. Agora a gente vai fazer o que? A gente vai iniciar a nossa estrutura de condições, nossa estrutura condicional. Então a gente pode pegar aqui e reatar nossa estrutura condicional também do outro arquivo. Veja que é simples demais estar fazendo essa implementação. Então dou a tecla Tab e ele já está indentado. Opção 1, opção 2, opção 3, else e agora a opção 4. Então é o if menu for igual a 4, ele vai dar um break. Isso mesmo, ele vai parar. Break. Ele vai parar a nossa execução.
Então, o comando de break ele funciona para dar uma pausa, dar um stop no nosso programa. Então, a gente consegue parar o while true dessa maneira aqui, não só com a força bruta, como eu havia falado na aula anterior, mas também com alguns comandos especiais do Python, que um deles é o break, né? Então, se ele selecionar a opção 1, vai fazer a média entre os dois valores. Se ele selecionar a opção 2, vai ver a diferença entre o maior e o menor. Se ele selecionar a opção 3, vai pegar o produto entre os dois valores. E se selecionar a opção 4, ele vai parar o programa, ele vai dar um break. E se não, né, se não for nenhuma das opções acima, ele vai dizer que, infelizmente, não pude identificar a sua resposta. E vai, né, ele pede que também, no enunciado, ele pede que você pare a execução do programa. Mas a gente já tem a opção de sair, então meio que fica avulso, né, essa questão, né, da questão, né, isso da questão. Enfim, a gente agora pode testar para ver se realmente ele está executando tranquilamente. 10, 10, e eu pego também a média entre os dois valores. Ele diz que a média entre os dois números é 10 e executa novamente. Então, se agora eu quiser um 20, 24, perceba que ele primeiro ele pede o número 1 e 2 e depois que ele pega, mostra o menu, né? Então eu quero que primeiro mostre o menu e depois peça os números, né? Porque assim fica melhor, porque se eu quiser parar a execução antes, né? Eu vou poder, porque dessa forma está sendo pedido primeiro números e depois ele mostra o menu. Então, vou colocar aqui dessa forma. Vamos verificar se eu consigo, né? Ó, ele pediu os números e me diz qual a média entre os dois números. Então, dessa maneira aqui, ele também dá certo, né? Então, se eu quero a diferença do maior pelo menor, então vamos lá. 5 e 6. Ele disse que a diferença entre o maior e o menor é 1. Então, perceba que dessa forma, ele já mostra o menu primeiro, você seleciona a opção, depois digita os dois números e, de acordo com o que você selecionar, ele te dá a resposta. E também, se você quiser já encerrar o programa, você seleciona a opção 4. Era para ele estar já parando a execução, mas ele não está parando. Então a gente pode ver aqui o que está acontecendo, porque primeiro ele está recebendo os números e depois que ele está fazendo as condições, né? Então, o que a gente pode estar modificando para de fato, né, isso funcionar? Eu posso estar trazendo esse if aqui, retirando ele daqui de dentro, colocando ele aqui em cima, beleza? Colocando apenas o if, desta forma aqui. A gente pode agora voltar à execução e vamos ver, ó, ele parou a execução do programa. Então, colocando um if menu 4, ele já em cima das opções de números, né? Você consegue parar a execução do programa, né? Dessa forma, você consegue parar a execução do programa. E pronto, parou a execução do programa. Então é isso. Aqui eu faço a importação do sistema operacional, aqui eu limpo a tela, inicio o bloco while, dou um print vazio para ele dar uma quebra de linha, crio a variável menu que vai receber as opções do menu, faço uma verificação para que se a opção selecionada for 4, ele vai parar a execução do programa, ele vai dar um break. Se não, né, ele vai vir para os números 1 e 2 em que é solicitado. E aí, dependendo da sua opção do menu, se for média entre os dois números, ele vai fazer o cálculo e dividir por 2. Se for a opção 2, ele vai pegar a diferença entre o número 1, número 2, ou número 2 e número 1. Depende de quem for maior do que quem. E a opção 3, que ele vai pegar o produto entre os dois números, ou seja, ele vai multiplicar um pelo outro. Se não, se você não digitar nem 2, nem 3, nem 4, ele vai dizer que não conseguiu identificar a sua resposta, né?
É um programa simples que a gente deu uma implementada, né? A intenção é que a gente possa pegar os exemplos que já foram vistos e ir implementando a cada conteúdo que a gente for vendo aqui no canal e assim aumentando um pouco o grau de dificuldade também, né? E é isso, gente. É mais uma aula de número 8, parte 2 de estrutura de repetição, né? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha para geral. E toda segunda e quinta, 2h30 da tarde, tem aula nova. Então não perca, fique ligado, ativa o sininho, tá? E é isso. Até a próxima aula, galera. Turn it on.